Hoje eu vou falar sobre a prova do Enem. Naquele mesmo raciocínio que eu já venho falando aqui no perfil, antes de você fazer uma prova, você tem que conhecer a prova da banca, você tem que conhecer a banca. Com o Enem é a mesma coisa. Você tem que conhecer qual é a prova que o INEP faz para o vestibular Enem. Quando eu aprendi isso, fez toda a diferença e foi assim que eu passei na medicina. Quando a minha prova do Enem foi mais eficiente. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebi que a prova do Enem é uma prova de resistência, não é uma prova de quem sabe mais sobre a matéria. Como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros, você se prepara muito tempo antes para o Enem. Você prepara o corpo e a mente para fazer uma prova extensa, longa, cansativa, que é o Enem. A prova tem 4 horas e meia, 5 horas. Então, como que você espera fazer uma prova dessa com eficiência se você não aguenta ficar 2 horas sentado estudando? Aí o primeiro ponto. Você tem que se preparar para isso, você tem que treinar para isso. Então, como eu falo aqui várias vezes também, você vai treinar o seu método de estudo, você vai pegar a prova do Enem anterior, vai sentar e vai fazer o simulado como se fosse no dia da prova. Como eu fazia cursinho, era mais fácil, eu fazia os simulados do cursinho que era dessa maneira. Então, eu tentava fazer como se fosse no dia da prova. Você vai treinar, vai se preparar para isso. Um dia antes, você vai fazer aquela alimentação energética, vai fazer um pratão de macarrão, carboidrato, vai se hidratar muito e no dia da prova você vai levar também. Você pode levar carboidratos, assim, chocolatinho, bala que tem a absorção rápida e muita água, não esqueçam disso. Mas o mais importante da prova do Enem é conhecer a banca. A banca do INEP cobra o bendito do TRI, que é uma pontuação que valoriza o aluno que acerta as questões fáceis. Então prestem atenção, no Enem não vale mais a questão difícil. Você pode errar a questão difícil, você não pode deixar de acertar a questão fácil. Enem, pontuação, você tem que acertar a questão fácil. Então, quando eu fiz o Enem em 2017, porque eu fazia todo ano, eu estava fazendo engenharia mecânica. E eu cheguei lá orgulhosa. O Enem não é uma prova para gente orgulhoso. Eu cheguei lá orgulhosa. Eu faço engenharia mecânica, eu preciso ir bem na prova de matemática. E eu perdi muito tempo fazendo essa prova de matemática. Eu acertei mais questões no total do que quando eu passei em medicina, mas a minha pontuação não chegou nem perto de 800 pontos. Por quê? Porque eu fiquei orgulhosa, querendo acertar a prova de matemática. E no Enem, questão que não sai rápido no primeiro raciocínio não é questão difícil, não é questão fácil, é questão difícil. E se é difícil para você, vai ser difícil para todo mundo, vai valer pouco. Poucas pessoas vão acertar. Então, você começa a fazer a prova, você tem 2 minutos e meio, quase 3, para fazer uma questão do Enem. Você acha que você pode se dar o luxo de ficar pensando mais do que 1 minuto para começar o raciocínio da questão? Não pode. Menos ainda, eu diria menos de 30 segundos. Começou a fazer, sem o raciocínio, termina. Começou a fazer, não saiu o raciocínio, não faço ideia, pula, você vai voltar nela se tiver tempo. Então passa. E esse é o mais importante da prova do Enem. TRI. Como eu falei para vocês já antes, jogar com as regras embaixo do braço. Quem conhece as regras do jogo tem vantagem. Se você sabe que o que mais vale é questão fácil, para de perder ponto, perder tempo, para de ser orgulhoso nas questões difíceis, ok? Isso mudou a minha forma de fazer Enem. Isso mudou. Foi assim que eu passei na medicina. Porque a minha pontuação na medicina foi 805,3. Os outros Enems que eu tinha feito, eu fiz umas 3 provas antes, não chegavam perto de 750. Outra coisa, você quer passar em medicina? Beleza. Ah, vou estudar só biologia, ciências da natureza e redação. Você vai perder, porque a prova de matemática é extremamente importante para isso. A prova de matemática pode te dar mais de 1000 pontos. A prova de ciências da natureza nunca chega a 1000 pontos. Então, para com esse pensamento de eu vou estudar biologia e química porque eu quero fazer medicina. O vestibular não é mais esse, não é mais o vestibular tradicional. Aprenda a fazer a prova do Enem. Então, se matemática te dá a possibilidade de ter nota quase 1000 pontos, você vai estudar matemática também e você vai fazer as questões de matemática, certo? Dá valor para matemática, mesmo que você queira fazer medicina. Outra coisa, a redação do Enem. Eu vou falar sobre a redação do Enem, eu quero estudar com vocês a minha redação do Enem, como eu fiz a do bombeiro, mas
Como qualquer outra prova que tenha redação, se você tem 1 hora a mais para fazer a redação, é 1 hora que você vai gastar para fazer na prova. Não adianta você querer gastar 1 hora e meia, porque você vai estar tirando tempo do resto da prova. Então, na hora de estudar a redação, na hora de praticar a redação, você coloca no seu cronômetro 1 hora para fazer a prova, a redação. E é isso que você vai ter no Enem. Treina como se fosse no dia do jogo. Isso fez toda a diferença para mim, mesmo que eu não soubesse nem por onde começar na minha redação do Enem. Eu sabia a estrutura da redação dissertativa e argumentativa, eu já comecei a estudar isso aqui com vocês, e foi isso que fez toda a diferença, porque eu não lembrei de nenhum filósofo, eu não lembrei de nada, de ninguém famoso para citar, e mesmo assim eu tirei 980 na minha redação, que significa que um corretor me deu 1.000, nota máxima, e outro me tirou algum erro e me deu 960, e a nota é a média. Por que eu falo isso? Porque eu sou uma excelente escritora? Não, porque eu sabia a estrutura de um texto argumentativo, eu estudei muita estrutura. E mesmo que quando eu abri a prova eu não sabia por onde começar, eu sabia a estrutura. E eu comecei por ali. Tudo bem? Então, continue seguindo aqui. Se tiverem dúvidas, me perguntem, tá bom? E bons estudos para vocês!